Olá, eu sou José Antônio Conte e a partir de agora estou no ar no seu canal legislativo em mais um Assembleia Entrevista. Estamos recebendo aqui no estúdio Beatriz Reng, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, aqui no Rio Grande do Sul. Reforma trabalhista, quer dizer, isso é um grande assunto, é uma grande preocupação. Afinal de contas, qual é o tamanho dessa reforma trabalhista, doutora? Pois é, Conte, é um tamanho grande demais, digamos assim, né? Nós não esperávamos que a reforma fosse tomar essa dimensão que ela tomou. No início dos debates, nós tínhamos ali a alteração de poucos artigos da CLT. E, ao final, nós tivemos a alteração de mais de 120 artigos. Quer dizer, achávamos que era uma reforma despretensiosa para... Não, ela nunca foi despretensiosa. Nós sabíamos, eu, como juiz do trabalho, sempre tive perplexidades com as questões colocadas, que diziam muito respeito à terceirização e ao negociado sobre o legislado. Preocupações de uma juíza do trabalho com 28 anos de experiência que vê nisso vários problemas. Mas o fato é que não ficou só nisso. Repentinamente, a reforma tomou uma dimensão muito maior. E a modificação, ela não é de simples pontos que são mais falados na imprensa. Ela tem modificações muito grandes de institutos do direito, de acesso à justiça, de processo de trabalho, de forma de construção da jurisprudência, de saúde e segurança. É muito preocupante. Bem, ao convidá-la para vir a esse programa, nós gostaríamos também de esclarecer, de tentar esmiuçar alguns dos itens dessa reforma. Por exemplo, quais são os que mais a preocupam? Alguns novos institutos que a reforma criou, como, por exemplo, o trabalho intermitente, que é uma situação muito aleatória, que o trabalhador ficaria vinculado a um contrato de trabalho sem uma remuneração, receberia apenas quando esse fosse chamar a trabalhar. Quer dizer, esse é o contrato intermitente. É o contrato intermitente. Quando fosse chamado. Só fica em stand-by, fica esperando ser chamado. Exatamente. O trabalhador fica esperando ser chamado, ele não tem nenhuma garantia de nenhum tipo de remuneração mínima. E nenhuma cobertura? Nada. A terceirização generalizada é uma preocupação muito grande também, porque na nossa experiência diária de juízo do trabalho, nós vemos que a terceirização sempre gera precarização do trabalho, salários mais baixos, condições de trabalho piores. E a generalização dessa terceirização para todas as atividades, ela gera uma situação muito complicada, digamos assim, inclusive no serviço público, porque aí já começa que nós podemos burlar a regra do artigo 37, que exige o concurso público para o ingresso em qualquer emprego público, e a terceirização burla essa regra, porque então, em vez de exigir o concurso público, em vez de nós termos empregados públicos concursados, porque nós temos servidores públicos estrito sensu, regidos pelo Estatuto do Funcionário, e empregados públicos que trabalham no setor público, mas são regidos pela CLT. Todos são obrigados a fazer concurso público, e o concurso público é uma regra de democracia, porque permite o acesso a qualquer cidadão por mérito ao emprego público. E a terceirização viola isso, porque então, sob o pretexto de que eu posso terceirizar qualquer atividade, não só aquelas atividades que não são as principais, eu não promovo mais concurso público e contrato por meio de terceirização. E aí eu posso indicar quem eu quero que seja contratado, por favores políticos, por recompensa, por amizade. Violamos uma série de regras de transparência, ética e legalidade do serviço público. Aliás, é preciso que se diga que vários magistrados da Justiça do Trabalho se manifestaram e vêm se manifestando com muita frequência bem antes da aprovação da reforma, né? Mas tem outras coisas complexas na reforma. O negociado sobre o legislado. A reforma tem algumas coisas extremamente contraditórias. Por exemplo, há uma regra lá que trata das questões que podem ser negociadas, que diz que não se pode negociar saúde e segurança no trabalho, mas também diz que jornada de trabalho e intervalo de trabalho não são regras relativas à saúde e segurança do trabalho. Isso implica um retrocesso de mais ou menos 200 anos na evolução das relações de trabalho, porque as primeiras leis que nós tivemos lá atrás, lá na Inglaterra, diziam respeito à saúde no trabalho e regulavam a jornada de trabalho, porque jornada, intervalo, são regras de saúde, de higiene no trabalho, porque é evidente que uma jornada excessiva,
sem intervalos, é uma condição que compromete a saúde de quem trabalha, né? Isso é um direito inalienável de todos nós, de termos a nossa saúde respeitada no Atualmente trabalho. o intervalo deve ser de quanto tempo? Mínimo de 1 hora. O que a reforma propõe? Que por meio de regra coletiva, norma coletiva, convenção coletiva, esse intervalo possa ser reduzido para até meia hora. Qual é o problema? Em algumas e aí, claro, sai mais cedo. Aí o cônjuge vai me dizer, mas qual é o problema? Meia hora tá bom. Depende da qual ao invés de atividade. sair às 5, eu saio às 4h30. Muito bem, mas se trabalhares numa metalúrgica com ruído excessivo, com calor excessivo, com movimentos repetitivos, esta meia hora vai fazer muita diferença ao longo de 10, 20 anos, porque são locais em que até que consegue sair do teu local de trabalho, registrar cartão ponto, ir até o refeitório, fazer a refeição e voltar, é uma correria, digamos assim, para fazer isso em meia hora. E aí, o que nós teremos depois? Não se faz isso em meia hora. Não se faz. Mais acidente de trabalho, mais doença profissional, mais comprometimento das condições de saúde de todos que trabalham. E, ao fim e ao cabo, mais problemas também quanto à previdência social, porque isso vai, sim, acarretar benefícios previdenciários, porque as pessoas não vão resistir a esse tipo de condição de trabalho. Nós temos vários agentes insalubres, como chamamos, que dependem do tempo de exposição, ruído, calor. Então, se nós já temos uma jornada alongada, porque a lei está permitindo também compensações de jornada, e ainda por cima sem a pausa necessária, é evidente que compromete a saúde. Nós temos exemplo, por exemplo, na construção civil. Todos nós podemos testemunhar que as pessoas que trabalham na construção civil fazem um intervalo, não só para a refeição, mas de descanso também. Porque é uma atividade pesada, uma atividade penosa, se começa muito cedo pela manhã, então, parar meia hora para sair mais cedo não é uma boa. E hoje já se vê na construção civil, e é um bom exemplo, pessoas fazendo as refeições no meio das obras, Exatamente. né? Ali, em condições precárias, naturalmente, sem higiene também, né? Então, e a reforma vai além, né? Ela tem normas, por exemplo, sobre a jurisprudência trabalhista. Algumas coisas são surpreendentes, porque a reforma trata, digamos assim, institutos de direito, não são institutos de direito de trabalho, são institutos de direito. Esses institutos, eles são tratados de forma diferente para o direito do trabalho. Ou seja, nós, enquanto cidadãos, nos relacionamos em várias áreas. Temos várias relações jurídicas, de consumo, de trabalho, de família. E a Constituição Federal garante lá a dignidade da pessoa humana, e da dignidade da pessoa humana emana uma série de direitos que se chama de personalidade. Integridade física, vida, honra, imagem. O que parece da legislação é que esses direitos, eles têm uma força quando nós estamos nos relacionando por um contrato civil, de consumo ou de outra forma, e outra força quando nós estamos nos relacionando por força de uma relação de trabalho. E um grande exemplo disso é a tarifação do dano moral. O que é o dano moral? O dano moral é uma reparação, uma ofensa a um direito de personalidade de um indivíduo. Pode ser a honra, a imagem, a integridade física, um acidente do trabalho. Ele pode acontecer em várias esferas. Pode acontecer numa relação de consumo, de consumidor, que aconteça um sinistro, mas pode acontecer na relação de trabalho. Um trabalhador sofre um acidente ou fica doente em razão do trabalho. E o que a CLT faz, então? Ela tarifa o dano moral apenas se a ofensa for decorrente da relação de emprego, em salários contratuais. Então, um trabalhador que ganha salário mínimo, o braço, a mão desse trabalhador vale menos do que um trabalhador que ganha um salário maior. Porque a lei vem dizer lá que o máximo que o juiz do trabalho pode deferir de dano moral é 50 salários contratuais se a ofensa for leve, grave. Agora eu teria que olhar o número exato. Pois é, quando é que vai caracterizar o dano moral? O dano moral se caracteriza em várias situações. São, por exemplo, um trabalhador que sofre um acidente e ele perde um membro do corpo. Além do dano material, que é a perda da capacidade de trabalho dele, tem o sofrimento que essa pessoa vai ter pela vida toda, pela falta da perna, do braço, tudo. Isso é o dano moral. Exatamente. Só que aí que eu digo, se este dano, se essa perda, digamos, de um braço, tiver ocorrido no local de trabalho, a indenização ela só pode ser até um determinado patamar. Agora, se este dano ocorrer num outro ambiente qualquer, um exemplo clássico, há um incêndio numa loja. Lá nós temos um empregado
e um cliente. A indenização do empregado vai ser menor que a do cliente. O braço, digamos que os dois tenham tido a mesma perda, um braço queimado. O empregado não pode receber mais do que aquela tarifação da lei e o cliente pode. Então, isso é uma clara discriminação, não é? Pois é. E aí, como é que fica a Constituição Federal? Mas é interessante. Como fica? Isso é uma questão muito séria que a reforma trouxe. Então, isso se chama responsabilidade civil. Não é direito de trabalho. Responsabilidade civil é todo um conjunto de entendimentos onde se estabelece que as pessoas que sofrem um dano vão ter essa reparação. Não é exclusivo da relação de emprego. O que ocorre é que quando esse dano ocorre no bojo do contrato de trabalho, é o juiz do trabalho que julga. Nós aplicamos regras de direito civil quando julgamos essas questões. E agora nós temos a modificação do Instituto da Responsabilidade Civil apenas para as situações do trabalho. O Instituto da Prescrição. Prescrição é um instituto de direito. E por quê? Qual é a finalidade? Segurança jurídica. Não é possível que durante toda a vida alguém fique devendo para outro. Então a lei lá estabelece. Tá, dependendo qual é o direito que está em jogo, tem 5 anos, 10 anos, 3 anos, 4 anos. Varia o prazo de acordo com o direito que está em jogo. Mas há algumas regras que são comuns. Que quando não corre a prescrição, se é menor, se a pessoa não tem condições de saber que ela deveria ter reclamado, quais são as causas que fazem cessar a prescrição? De novo, a reforma traz uma diferenciação para o caso da prescrição trabalhista. Outro exemplo, o Instituto da Gratuidade da Justiça. O Instituto da Gratuidade da Justiça qual é? Como nós entendemos que acesso à justiça é democracia, a justiça tem que ser gratuita. O cidadão que não tem recursos tem que ter direito de demandar perante o judiciário, mesmo que seja para o judiciário dizer, o senhor não tem razão nenhuma, mas eu posso postular. O que ele faz? Declara que ele não tem condições e ele não paga nenhum custo do processo. Isso não ocorre só na Justiça do Trabalho, isso também ocorre na Justiça Comum, quando o cidadão não tem condições de pagar as custas, ele faz a mesma declaração. O que a nova CLT faz com o Instituto da Justiça Gratuita? Na Justiça do Trabalho não é integral. O trabalhador, beneficiário da Justiça Gratuita, que vai lá postular os seus direitos alimentares, o seu salário, as suas verbas que não foram pagas no curso do contrato, ele não tem direito, por exemplo, se ele não tiver dinheiro para pagar, a Justiça Gratuita quanto aos honorários periciais. Se ele demandar insalubridade, porque ele acha que trabalhou sob condições insalubres, é uma matéria técnica, o juiz tem que nomear um perito, e acaba não se constatando a atividade insalubre. Ele não tem dinheiro para pagar os honorários do perito, mas não será dispensado. Esse valor será descontado das outras verbas que ele vai receber, por exemplo, o salário que ele não recebeu. Só na Justiça do Trabalho. Na Justiça Comum, a Justiça Gratuita é integral. Então, o trabalhador, por exemplo, que demanda em juízo e não comparece na audiência inaugural por alguma razão, perdeu a audiência, se perdeu lá, estava viajando, conseguiu outro emprego, o que ocorre com esse trabalhador? Para ele poder demandar novamente, ele tem que pagar as custas do processo, mesmo se ele for pobre e beneficiário da Justiça Gratuita. Então, são algumas questões... Algumas contradições, né? Muito contraditórias. E é por isso que eu venho dizendo que eu não consigo ver os dois fundamentos que foram invocados para a aprovação da reforma trabalhista. Segurança jurídica. Não vemos... A nova lei traz tantas perplexidades, contradições, ou pelo menos possíveis contradições com a Constituição Federal, com os princípios do direito do trabalho, que isso, com certeza, gerará uma série de discussões jurídicas. Porque o juiz, quando aplica a lei, ele usa do que se chama hermenêutica. O que é hermenêutica? É a técnica da interpretação jurídica. A lei nunca vai prever todas as situações da vida. A vida é muito complexa, ainda mais a nossa vida, ela é dinâmica. Para isso existe a jurisprudência. A lei contém regras, princípios, normas, e o juiz e a jurisprudência, ao longo do tempo, ela vai, com base nesses princípios, resolvendo as situações de fato. Olha, aqui é assim, é impossível a lei conter todas as possibilidades. E como é que, então, nós teremos que interpretar agora a nova lei de acordo com a Constituição, de acordo com os princípios, e é uma perplexidade para todos os juízes do trabalho
como nós vamos enfrentar todas essas questões que são, no mínimo, contraditórias, que a nova legislação traz, né? O direito do trabalho sempre foi, eu já falei aqui no teu programa, um direito protetivo do trabalho digno, do trabalho humano decente, porque trabalho é condição de sobrevivência e de dignidade. É isso que se quer e isso é que está na Constituição Federal. E agora nós temos... E continua, né? E continua, a Constituição continua íntegra. E o valor social do trabalho, que está lá como um fundamento da República, a dignidade da pessoa humana. Nós agora teremos que compatibilizar essas novas regras com todos esses princípios e normas. Mais do que nunca se vai dar uma sentença com base na Constituição, que é a lei maior. Sim, se houver contradição com a Constituição, teremos que observar. Por isso que eu não vejo, como eu digo, segurança jurídica, né, nessa nova novo texto. Inclusive porque ele modificou também uma outra questão. Ele modificou a forma da constituição das súmulas e das teses prevalentes dos tribunais. Estabeleceu uma forma muito difícil, porque o quórum para uma súmula é muito alto. Isso significa o quê? Os tribunais ficam com mais dificuldade de uniformizar sua jurisprudência. Porque o que nós temos sempre? Dois valores. Um é a segurança jurídica e o outro é o valor também da jurisprudência poder promover o debate, né? Nós não podemos também ter uma decisão que nunca possa ser novamente discutida. Porque, como eu digo, a vida vai se modificando. Nós temos que compensar esses dois valores. O que nós temos? Uma turma do tribunal julga de uma forma, outra turma julga de outra forma. São várias facetas que aquela relação traz. Então, aí, o tribunal se reúne, discute e chega a um consenso. Não, aqui a nossa súmula vai ser desta forma. Isso está previsto hoje. Aliás, recentemente, a Lei 13.015 é de 2015. A gente começou, então, a uniformizar a nossa jurisprudência. E agora retrocedemos, porque toda esse regramento da lei, ele foi revogado pela reforma trabalhista. Em nenhum momento a Justiça do Trabalho foi ouvida? Bom, nós temos debates dentro da própria Justiça do Trabalho sobre isso, né? A maioria dos operadores do direito tem uma certa perplexidade sobre esta regra, mas eu acho que a reforma foi votada de uma forma muito assodada. Se nós pegarmos assim, o Código Civil, mais de 50 anos, 1916 a 2003. Claro, eu não estou advogando que se ficasse 50 anos discutindo, por favor, não me entenda mal. Mas o Código de Processo Civil, que entrou em vigor este ano, houve todo um debate com juristas, pessoas da área. E isto não houve na reforma trabalhista. Isso é fato, ela foi julgada, digamos assim, de forma assodada, para dizer o mínimo. Não houve um debate. Tanto é verdade, Conte, que nos últimos dias, quando nós acompanhamos aquele debate no Senado, alguns senadores da tribuna diziam que eles concordavam que o projeto de lei tinha vários problemas, mas que isso podia ser objeto de veto presidencial, né? Então, até havia um relatório com todos os problemas. Um deles era o trabalho intermitente, o outro era essa questão do intervalo, né? Mas que haveria um veto, mas o veto não houve, né? E me parece que quem deveria fazer toda essa revisão, afinal o Senado é a casa revisora, era o Senado Federal. Era o momento de se debater. Quer dizer, a legislação tinha que vir pronta, mas Exato. Atendendo aos grandes interesses de todos, né? Sim. E especialmente do trabalhador, nesse caso. Eu acho que os interesses da sociedade como um todo, do projeto de nação que nós pretendemos construir. Porque precarizar trabalho, não promover trabalho decente e digno, não pode ser o projeto de nenhuma sociedade. Nós temos, inclusive, normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho, convenções que nós temos que respeitar a respeito de trabalho digno, de jornada de trabalho digno, de saúde e segurança no trabalho, de acesso à justiça para todos, de democracia no acesso à justiça. Então, me parece que são questões maiores até. Eu acho que o debate ficou muito assim, justamente porque nós temos esse conflito capital e trabalho, né, na relação de trabalho, ficou muito nesse debate quem vai vencer dessa vez, se é o trabalhador ou se é o empresário. Mas não é disso que nós estamos tratando. Mas sempre houve esse debate, né? Nós temos que tratar de direitos da cidadania. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós queremos enquanto sociedade. Uma sociedade humana, uma sociedade igual, uma sociedade onde todos possam se desenvolver de forma
integral. É isso que se quer dentro do local de trabalho também, com respeito aos seus direitos de personalidade. E a lei traz muitas contradições. Não houve um só item em que tenhamos ganhado, que o trabalhador ganhou? Tem lá um item, sim, que fala que o emprego tem que ser garantido em algumas situações. São poucos itens, mas ela tem tantos itens de retrocesso que nós acabamos nos fixando neles, não em alguns pequenos, talvez, avanços. E né? como é que se garante o direito ao trabalho? Como se garante o direito ao trabalho digno? É. Com uma legislação que tenha, como nós até então tivemos, um patamar mínimo, né, de direitos para o trabalhador com condições. Porque o que é importante? Remuneração digna e condições de trabalho digno, que evidentemente envolvem jornada de trabalho. E se nós não tivermos uma jornada de trabalho digna, não teremos trabalho decente. Hoje a lei prevê a possibilidade de jornadas, a nova lei que ainda não entrou em vigor, né? De jornadas de 12 por 36 em qualquer atividade, com acordo direto entre empregado e empregador e sem intervalo. Nenhum intervalo. É fácil para entender que ninguém pode trabalhar 12 horas sem intervalo. A lei fala com intervalo, ou intervalo gozado ou indenizado. Indenizado quer dizer que não é obrigatória a concessão do intervalo. É uma questão que eu acho que foge até a razoabilidade, né? Se nós formos pensar que ninguém pode trabalhar 12 horas sem uma pausa. Então, são situações muito complexas que se colocam e nós agora vamos promover uma série de debates. Pois é, e o que fazer daqui para frente? Todos nós vamos, enquanto juízes, os próprios advogados, todas as entidades envolvidas com os operadores de direito do trabalho estão promovendo debates sobre essa nova lei, né? Debates sobre como nós vamos interpretar a lei. Porque a lei também tem um artigo, que é o artigo 8º, que dá a entender que o juiz do trabalho, só o juiz do trabalho de novo, não pode interpretar a lei. Ele é obrigado, que a jurisprudência trabalhista não pode criar, fala assim, criar direitos. A jurisprudência não cria, mas ela cria situações, ela interpreta sim a lei. E eu posso dar vários exemplos. Um exemplo, por exemplo, nós temos um artigo da CLT que diz que todo o tempo à disposição do empregador é considerado tempo de trabalho. A partir desse dispositivo, que não prevê todas as situações da vida, como eu já falei, e diante de uma situação clara, que começou, eu acho, lá no meio rural, mais lá para o Nordeste, onde os empregados saíam de casa horas antes, porque tinham que ser levados para as frentes de trabalho, que ficavam num local onde não havia transporte público regular, então a empresa providenciava caminhões, ônibus para levar os empregados e também levar todos, então ficava 1, 2 horas naquele deslocamento. O que a jurisprudência entendeu? É tempo à disposição, por quê? Porque o empregado não tem como dispor o seu tempo, ele não pode pegar um ônibus a hora que eu quero, agora eu vou para o trabalho, não. Como o local de trabalho não tem acesso, se chama local de difícil acesso, ele é obrigado a ir com aquele transporte fornecido pelo empregador. E aí ele fica ali, na baldeação, buscar um, buscar outro. Essas são as famosas horas em itinerário. Então isso tá à disposição. Foi decidido durante anos, virou súmula do TST e acabou virando um artigo de lei da antiga CLT, hoje revogada. Isso que eu queria terminar. Hoje, o artigo da CLT, ele é o contrário do que a jurisprudência durante 20 anos decidiu. As coisas não acontecem por acaso, elas têm história. E a história desse artigo de lei foi a história das decisões diante das situações de fato colocadas e das regras legais que os juízes do trabalho tiveram que aplicar. E hoje nós temos um artigo que diz justamente ao contrário do que dizia o artigo anterior. Algo mais leve para a gente concluir. Trabalhador que leva o celular funcional para casa e está à disposição de seu patrão, pode cobrar hora extra? Olha, isso aí já é uma questão mais controversa, digamos assim. É interessante, né? né? Mas no dia a dia isso está presente, né? Isso está presente, mas aí nós poderíamos considerar, depende, se ele tiver que ficar em um lugar específico de sobreaviso, hora de sobreaviso não é a mesma coisa que hora extra, né? Aí já são outras situações mais complexas. A reforma não trata disso. Não trata. Ela trata de questões mais caras, mais principiológicas, Sim. Como isso que eu digo, da saúde, do acesso à justiça, né? Essas questões que são muito complexas. Mas muito bom, muito importante a senhora nos esclarecer tudo isso. Queremos que venha novamente. Estou à disposição. Eu acho que nós temos que realmente fazer um grande debate. Esse debate deveria ter sido feito a nível nacional e amplamente. Bom, mas não vamos deixar passar, né?
Doutora Beatriz Henke, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, muito obrigado pela sua gentileza de ter vindo à TV Assembleia. Obrigada, e estou sempre à disposição, Conte, porque esse tema do direito do trabalho, da justiça do trabalho, é a minha vida e a minha paixão. Estou sempre à disposição para falar sobre isso. E fala com competência, sem dúvida alguma. Muito obrigado a você, amigo telespectador, em mais um Assembleia Entrevista. Até breve.